Olá, nessa aula a gente vai falar sobre Samba. Então, quais são as principais características do Samba? Ele se originou do Service Messages Block, SMB, predecessor do CIFS, Common Internet File System. Tá? É o protocolo que hoje o Windows usa para poder compartilhar arquivos. A sua versão principal do Samba hoje é a 3. Ele permite que o Linux use recursos compartilhados do Windows e vice-versa. Então ele funciona de forma que o Linux possa entrar numa rede Windows como se fosse uma máquina Windows também. Isso é um fator importante porque muitas bancas perguntam qual a principal função do Samba. Tá? Então, lembrando sempre, Samba ele serve para colocar uma máquina Linux no ambiente Windows e permitir que ele compartilhe recursos também com outras máquinas Windows. Então, permite que máquinas Windows autentiquem servidores Linux, como em um domínio NT4. Está desenvolvendo a versão 4, que deveria permitir a instalação como um AD, Domain Control. Tá? Então, o Samba 3 ele não suporta ser instalado como se fosse um Domain Control de AD. Ele pode até entrar na rede AD como servidor membro, mas ele não suporta ser um servidor de AD. Então, como eu disse, Samba 3 permite a inclusão da máquina Linux como servidor membro. Agora, a versão 4 que está em desenvolvimento, aí sim vai permitir ele ser instalado como AD. Então, um dos papéis fundamentais do Samba é funcionar como se fosse um controlador de domínio NT. Esse controlador ele mantém informações sobre usuários, grupos e serviços relacionados à rede. Então, a função principal dele vai ser relacionada à segurança, autenticando e autorizando o uso de recursos. Então, a gente pode ter uma impressora ou um compartilhamento e ele vai servir para autenticar a pessoa e autorizar o uso ou não daquele recurso. Então, depois de autenticar o servidor, ele envia para o cliente um SAT, Security Access Token, e esse SAT vai ser utilizado para autenticações futuras. Então, toda vez que eu quiser acessar um outro compartilhamento, eu posso usar esse SAT novamente, sem precisar ter que dar minha senha. Então, é um modelo de segurança baseado nessa chave, no SID, que é o identificador de segurança, e numa lista de acesso, que é a CL. Então, a gente bate o SID contra a lista de acesso para ver se aquele recurso, aquele SID vai ter permissão. Então, vamos ver um exemplo aqui de SID. Então, a CL vai ser a lista de controle de acesso e o SID é o Security Identifier, representa o objeto do domínio. Então, você vai ter SIDs atribuídos a cada objeto do domínio, então, como por exemplo, o usuário ou grupo. Então, o SID tem esse formato e aquela parte final dele a gente chama de Relative Identifier, é o RID. Aí a gente pode mapear ele para funcionar como se fosse o ID ou o GID. Então existe um daemon, inclusive, no Samba, que ajuda a fazer esse mapeamento. Então como é que seria uma estrutura de domínio com Samba? Você teria o controlador de domínio, as estações e alguns servidores compartilhando disco. Então se uma workstation quer acessar um compartilhamento de disco, então ele vai lá no domain control, ele bate a permissão, autoriza ou não, dependendo das permissões que estiverem na CL. Então, nessa estrutura, a gente vai ter uma base de dados no Domain Controller, que é chamada de SAM, Security Account Manager. Tá, SAM, tá, por motivos de legado, a gente também vê essa base de dados no domínio AD. Aí, por motivos de disponibilidade, a gente pode ter um PDC e um BDC. O BDC é de backup. Na verdade, a gente pode ter um ou mais BDCs, mas só um PDC. Aí tem o PDC e uma cópia read-only da SAM que vai para o BDC. No caso do Samba, ele pode funcionar tanto como PDC como BDC. Outra coisa importante que o Samba faz também é a relação de confiança. Tá? Então, a relação de confiança permite utilizar recursos de outro domínio sem criarmos uma conta nele. Isso quer dizer que a gente vai ter o domínio A, o domínio B,
e os usuários do domínio B poderiam acessar uma impressora, por exemplo, do domínio A. Tá, então o Samba pode participar dessas relações e a gente tem um nome para cada um deles, né? O Trusting Domain é o domínio que permite acesso aos usuários de outros domínios. E o Trusted Domain é o domínio que possui usuários interessados nos recursos do outro domínio. Então, do ponto de vista do domínio A, por exemplo, que está cedendo a impressora, o domínio B é o Trusted Domain. Então, é o confiável. Eu estou confiando naquele domínio para ele vir acessar a minha impressora. Então, aí no desenho a gente vê a impressora no domínio A, ele confia no domínio B, então a gente tem a direção ali da confiança. Tá, e o acesso vai ser essa direção inversa aí. E nesse caso aí é uma relação de confiança de uma via só. Os usuários de B podem acessar os recursos de A, mas os usuários de A não acessam os recursos de B. Teria que configurar para que fossem duas vias, né? Fazendo que o domínio A também fosse um Trusted Domain para o domínio B. Tá, vamos fazer agora uma rodada de questões. A primeira questão, Petrobras, analista de sistema júnior da Cesgran Rio. Para permitir a integração de um servidor Unix com estações de trabalho executando o sistema operacional da Microsoft, como por exemplo o Microsoft Windows 7, é necessário instalar nesse servidor o pacote conhecido como... Então, a resposta aí, né, letra D, Samba. Então, você vê muitas questões de prova, elas caem perguntando basicamente qual é a função do Samba, ou falando de um software e perguntando qual é o nome desse software. Se a gente for ver aí as opções também, só lembrar aí, letra A, ext3, a gente já viu isso no outro curso de Linux, que é o sistema de arquivo dele. O SMTP é o protocolo de envio de e-mail. O SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede. Aí tem D, que é o Samba, nossa resposta. E a letra E, HTTPD, estaria vinculado ao protocolo HTTP, né? E o D provavelmente seria de daemon. Por exemplo, se fosse o daemon do Apache, poderia chamar de HTTPD. Vamos à segunda questão. Assembleia Legislativa, técnico de manutenção de computadores. No contexto Unix-like, o Linux oferece um software livre que permite aos usuários enxergarem o servidor Linux em uma rede como se fosse uma máquina Windows, incluindo ícones na janela ambiente de rede e a possibilidade de mapear drives remotos e imprimir nas impressoras do servidor. Esse software livre é conhecido por, novamente, Samba, resposta aí letra B, de bola. Está esgotando aí também as outras opções, né? Letra A, o KDE, isso aí é um software de gerenciamento de janela para o Linux. O C, o Debian, vai ser uma distribuição do Linux. O Chrome é o navegador. E o Free, ele poderia estar fazendo referência aí de repente ao comando que tem no Linux. A terceira questão, técnico em tecnologia da informação da Universidade Federal de Santa Catarina. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase. O, underline, permite que um diretório ou impressora exportado por um computador com o underline seja acessado remotamente a partir de outros computadores da rede local que utilizem o underline. Então, a primeira lacuna aí, a gente está falando de um softwarezinho que permite que um servidor de um tipo de sistema operacional seja acessado por outro. Então, a gente sabe que esse software aí provavelmente deve estar sendo falado do Samba. Então, o Samba permite que um diretório ou impressora exportado por um computador com o Samba a gente usa para o Linux, né? Então com o Linux, seja acessado remotamente a partir de outro computador da rede local que utilize o, no caso aí, provavelmente deve estar citando o Windows. Então a gente teria o Samba, permite que o diretório ou impressora exportado para um computador com o Linux seja acessado remotamente a partir de outro computador da rede local que utilize o Windows. A gente até poderia tentar colocar aí o Samba, Linux e Linux, embora não seja o melhor protocolo para isso. O Unix, para acessar o Triunix, em geral, utiliza o NFS, Network File System, ao invés de ter que instalar o Samba. Tá, então a resposta aí seria Samba, Linux e Windows, letra A. Já nessas respostas aí, se a gente for procurar, né, eles tiveram cuidado de não colocar Samba, Linux, que poderia gerar questionamento.
Tá? Então, resumidamente, o que é que o Samba pode fazer por você? Servidor de arquivos é capaz, servidor de impressão também, servidor de Microsoft DFS, que é Distribution File Server. Você pode colocar vários compartilhamentos de arquivos no mesmo servidor. Aí também pode fazer. Ele também é um controlador de domínio NT4. Agora ele não pode interagir com máquinas Windows DCs, né, Domain Controllers, do mesmo domínio. Ele não pode ser um controlador de domínio Active Directory. Ele autentica o Windows 95, 98, ME, também aí o NT 2000, XP e 2003. Como a gente viu na questão Windows 7, a gente também consegue autenticar o Windows 2008. Ele pode ser um local master browser. Isso aí vai ser o próximo slide que a gente vai ver. Local master browser, para que ele serve. E também pode ser um domain master browser. Tá? Pode ser um servidor de Wins primário, tá? Mas ele não é um servidor de Wins secundário. A gente viu também que ele permite fazer relação de confiança entre domínios. Tá, agora para que serve o browser? Você pode querer consultar os computadores que tem na rede ou localizar de repente impressoras. Então, quando uma máquina entra no domínio, para ele não ter que ficar mandando broadcast para todo mundo, perguntando quem é quem, e para ver se o nome NetBIOS dele está livre, a gente pode ter uma máquina central que é a servidora. Aí você faz o registro ou a consulta em cima dessa máquina. Então aí, por exemplo, a gente está vendo o registro. Tá? Então, em vez de tentar disputar para ver quem é que vai ficar com tal nome, ele manda só para aquela máquina servidora principal e ela diz se está ou não disponível aquele nome para ele. Tá? Então isso pode ser na rede local ou pode ser no domínio. Tá? Por isso que tem local browser ou domain browser. Tá? Em geral, o servidor é configurado para na hora da eleição de quem vai ser o browser, ele receber o maior valor possível e assim garantir que ele vai ser o master browser. Tá? Então aí a gente vê um exemplo de consulta. Tá? Você vê que isso diminui bastante o tráfego de broadcast. Então fica muito mais eficiente. Aí lembrando só que isso aí é para NT4. Tá? Esse tipo de registro e de protocolo era usado para domínios de NT4. Considerando que a gente faz o registro, né? Então a gente tem que ter um nome e eu tenho que dizer também o que é que essa máquina oferece. Tá? Então quando a máquina se registra, ela pode indicar qual o tipo de serviço que ela oferece. Tá? E a gente tem 16 caracteres utilizados no nome. Tá? Só que o último, ele é usado na verdade para o serviço. Então no fundo a gente tem 15 caracteres para nomeação. Aí consequentemente ele pode ser registrado várias vezes, só que vai mudando o último caractere para indicar outros serviços que ele pode estar oferecendo. Aí quem tiver curiosidade de repente ver que tipo de serviços são registrados na máquina local, só basta executar esse comando aí, nbt stat -a e o nome do host. Aí o formatozinho do registro de nome. Você vê que no finalzinho lá vem o número do serviço. Tá, e agora quais são os demos que a gente precisa saber para o Samba? Tá, SMBD, manipula os compartilhamentos de impressora e arquivo, além do serviço de autenticação e autorização para o cliente SMB. Então, se você está configurando o compartilhamento ou se você está precisando colocar ele como servidor de domínio, você vai ter que configurar o arquivo dele e subir esse daemon. NMBD manipula o registro de nomes NetBIOS. Servidor WINS, implementação compatível com Microsoft NetBIOS NS, name server. Também auxilia na visualização da rede, né, a questão do browser. Ele vai funcionar como servidor de WINS. Tá? Você vai precisar subir ele também para poder fazer a questão do browser da rede e o registro WINS. E o WinBindD é o daemon que se comunica com os DCs para prover informações como grupos que o usuário pertence. Também provê uma interface de autenticação NTLM, o Windows LAN Managed Authentication, para outros serviços Unix que não o Samba. Tá? Ficou um pouco extenso aí a definição dele, mas no fundo o importante é o seguinte: ele vai fazer um mapeamento entre os CIDs, o ID e GID. Tá, e quais são as principais ferramentas? SMB Client,
acessa recursos SMB e CIFS em um servidor de forma parecida ao FTP, o FTP-like. SMB print e SMB print.cis5 é utilizado para o Unix acessar impressoras em um ambiente SMB CIFS. Tá, o cis5 é a mesma coisa, só que para um Unix System 5. SMB status e SMB run. Mostra conexões SMB no SMB status. E o SMB run permite executar comandos de shell para SMBD, um programa de interface entre SMBD e os programas externos. SMB mount, tá, esse é um comando que foi descontinuado, né, que hoje em dia a gente usa o mount.cifs ou mount-t cifs, para a gente montar um compartilhamento de uma máquina Windows numa máquina Linux. SWAT, essa é a interface web para poder configurar o Samba. E o SMB password e o test par. Então, o SMB password vai alterar a senha SMB de um usuário e o test par verifica os arquivos de configuração do Samba. Então a gente tem SMB client, SMB print, o SMB print.cis5, SMB status, SMB run, SMB mount, que está descontinuado, o SWAT, o SMB password e o test par. Bora ver agora como é que é o arquivo de configuração. O arquivo de configuração é smb.conf. É importante lembrar isso, porque também é bastante perguntado em prova. Tá aí pela documentação, ele vai se localizar ou no /etc/samba, que é o mais tradicional, ou no SR local samba lib. Ele vai permitir o uso de variáveis do Samba, que são identificadas pelo uso do % antes do nome. Para a resolução de nomes, além do servidor WINS, a gente pode usar um arquivo chamado lmhosts, que se localiza no SR local samba lib, mas recomendo se configurar o WINS. Tá? Isso é mais uma nota para curiosidade. Tá aí o arquivo smb.conf. Você vê que as seções são separadas por colchetes, né, com o nome por dentro. Então, o global, teste, impressora 01. Global são as configurações gerais do Samba. Aí, teste é um compartilhamento. E impressora 01 é outro compartilhamento. No caso de teste, vai ser um diretório. E impressora 01 é uma impressora. Aí, nesse compartilhamento, você tem o path, que é a pasta que está sendo compartilhada. Tá? E importante ver esses dois argumentos aí, o valid user e o invalid users. Você vê que eles têm um formato aí, quando é grupo, como arroba. Nota também que no invalid users a gente pode colocar o usuário root. Tá, isso já foi perguntado também se era possível colocar no invalid users o usuário root numa questão de prova. E aí já na seção da impressora 01, a gente pode ver o uso das variáveis, onde P é o nome da impressora, %S o diretório spool e o %J é o número do job. Tá, o diretório spool onde fica o trabalho da impressora antes de ser impresso. Ele manda para lá. Então, como é que a gente pode usar algumas variáveis dentro do arquivo de configuração? Por exemplo, aí o pub, ele está no path /home, /ftp, /pub, /%a. %a indica a arquitetura do cliente. Então, vai ter uma pastinha lá chamada Windows NT, outra chamada Win2K, outra chamada Samba e etc. Tá, e outras variáveis. Tem o %u do usuário Unix, %u maiúsculo, usuário transmitido pelo cliente na autenticação. Também tem as variáveis respectivas para grupo. E o %h, por exemplo, maiúsculo, vai ser o diretório home do usuário. Aí a opção include pode ser utilizada também para substituir opções padrões. Você pode colocar include no arquivo. Também pode usar copy para copiar opções de outro compartilhamento, para não ficar tendo que repetir tudo em cada um dos compartilhamentos. Então, outra rodada de questões aí. Questão número 4, TRF, segunda região, Análise Judiciária Informática, FCC. Em Unix, o serviço Samba é um servidor SMB open source. A configuração desse serviço é realizada através de um arquivo que é /etc smb samba.conf, lssamba.conf smb,
lssmbsamba.conf, etc samba.conf smb, etc samba smb.conf. Como a gente viu lá, está no diretório etc, que é o diretório do Linux onde fica a maior parte dos arquivos de configuração. E dentro do etc tem uma parte chamada samba. Daí o arquivo de configuração se chama smb.conf. Então a resposta aí, letra E. Questão número 5. ESAF, CGU, Análise de Finanças e Controle e Infra de TI. O binário do Samba que facilita a execução de aplicativos em um host SMB é o... A gente viu lá que o utilitário para execução de aplicativos é o SMB Run. Tá? A resposta aí, a letra E. Aí olhando as outras opções, né, o SMB Client, a gente lembra lá que foi o utilitário tipo FTP-like, o SMB Print, serviço de impressão, né, o print só consiste em 5, na letra C, e o SMB Status para ver as conexões SMB, na letra D. Então, vamos lá para a sexta questão. Sesgran Hill, FINEP, Análise e Suporte. O Samba é um pacote de software que implementa CIFS, como o Internet File System, em hosts e Unix. Nesse pacote, as funcionalidades de serviços de arquivo e de impressão, bem como autenticação e autorização, são implementadas pelo daemon SMBD, que utiliza o arquivo de configuração smb.conf. A opção do arquivo smb.conf, que deve ser utilizada na área de descrição de um compartilhamento de recursos, para autorizar o acesso apenas aos usuários pertencentes aos grupos professor e secretária é... Tá lembrando aqui que ele está falando de grupos, então grupos, professores e secretárias. Tem que vir antes um arroba. Então a gente está vendo aí valid users e valid groups. Então a gente vai usar o valid users, assim como tem os invalid users. Então a gente está falando dos valid users que estão no grupo professores e secretárias, consequentemente com arroba na frente de professores e arroba na frente de secretárias. A resposta aí que sobra é a letra B. Tá, essa aula ela foi feita em cima dessa bibliografia, né, usando o Samba, terceira edição, Geraldo Carter. Daí também é baseado na documentação online do próprio Samba. Foram feitas uma seleção de questões e trabalhadas em cima delas. Essa seleção está junto na pasta de extras desse vídeo. Essa foi a aula sobre Samba, espero que tenham gostado e até a próxima.